Olá pessoal, meu nome é Anthony, como alguns já me conhecem. Venho aqui no canal para a gente poder estar aí trocando ideias, enfim, falando sobre as questões, né, relações, relacionamentos na vida, né? Hoje eu venho com um tema, nós vamos falar sobre a ascensão das chamas gêmeas, né? Porque a todo momento, se nós prestarmos atenção, nós estamos aí fazendo um up, estamos ascendendo, né? As nossas energias. Isso é muito legal. E o canal ele tem como objetivo, né, a questão da progressão, né, progredirmos e sempre irmos adiante, né? E falando de progressão significa, e também ascensão, que cada vez que a gente faz uma ascensão na vida da gente, significa que estamos aí evoluindo, avançando vários patamares das nossas vidas, várias esferas, né? E o bom que eu tenho para falar, né, que através da ascensão a gente não fica estagnados, né? Muito pelo contrário. Uma vez evoluído, não temos mais como nós regredirmos, né? O que podemos fazer é pelo fato que estamos no terceiro D, então nós oscilamos as nossas energias. Mas aí, quando a gente volta àquele patamar, né, ou volta até nos processos, o que a gente faz? Começa-se tudo de novo, né? Isso é bom. Mas só que a gente volta de uma forma diferente. Por quê? Porque nós evoluímos, né? Nós transmutamos os nossos pensamentos, já não somos mais os mesmos, né? Então, e falar em ascensão, quero agradecer o pessoal que sempre está aí ajudando na ascensão do canal. E o canal, a base do canal é o amor incondicional. Então, ele utilizando isso a cada momento, a cada vez que eu vou olhar a ascensão dele, eu observo que assim ele se acendeu, ele cresceu e hoje nós temos assim uma relação muito legal. Isso que é gostoso, né? Temos essa ligação, né? Quero que vocês vão até lá a descrição do canal, igual eu sempre falo, porque eu deixo várias informações e várias dicas, né? E falando em ascensão, né? Quando a gente igual eu disse, né? O bom da ascensão espiritual, principalmente que a gente faz, e na ascensão da conexão de chamas gêmeas, por quê? Porque até então, vocês observarem, antes até de nós percebermos até o termo, que é muito difundido, né? Não é muito falado, inclusive é novidade para bastante gente. E o engraçado é que nós estamos em pleno século XXI, né? E ainda o termo ainda assusta as pessoas, né? Fala assim, mas como? Eu achava que o máximo que a gente vivia era até almas gêmeas, aí vem uns canais, né? Inclusive na internet, abordando esse assunto, falando sobre a conexão, né? O bom é que nós estamos também fazendo ascensão em relação aos nossos sentimentos, né? Tudo baseado no amor incondicional, e também a gente vai evoluindo conforme o tempo e o homem também, né? A história da humanidade, né? Então, sempre, se você, inclusive, não existe, falar assim, é sempre ele trabalhou em prol do amor, sempre, né? Não importa qual época, não, sempre a vertente é o amor. Né? E quando a gente evolui, né, conscientemente, isso que é muito legal nessa evolução, evoluirmos conhecimento, conscientemente, né, então a gente não faz o retrocesso. Mesmo que a gente faça aquele retrocesso, que no caso, voltar às nossas existências passadas, que é até através dos sonhos, a gente voltar no nosso lado, na nossa criança interior, mas fazemos isso consciente, inclusive, por quê? Porque nós compreendemos todo o processo, como é feito o processo dentro das esferas, né? Dentro, ao longo das nossas vidas, né? Na conexão, uma vez apresentada,
né? Não tem mais como falar assim, ah, eu tive um sonho, né? E foi dito para mim que eu vivia uma outra vida, que eu vivia à base do amor incondicional, mas isso não existe, né? Aí dá um time, avança, né? Faz um play e chega lá na frente e fala assim, ah, vamos continuar tudo de novo nos processos karmáticos. Isso não existe, né? O que existe realmente é nós sabemos e aí nós aprendemos a nos aprimorar, né? Aprendemos a mudar os conceitos, mudar as dogmas, né? Mudar padrões limitantes, isso que é muito legal, né? E uma vez, o que pode acontecer, né? É ficarmos presos até mesmo nos processos, nos 4 processos que vocês conhecem da dinâmica. Porque tem muita gente que, no caso assim, cada um, dentro do seu comportamento, uns ficam presos na noite escura da alma porque entram numa depressão, inclusive é preocupante, porque ficam muito tempo ali preso e não consegue ver a dádiva e a proeza da dinâmica, ficam presos, né, numa autodepreciação e não avançam no universo em prol do amor incondicional e em prol de si mesmo, né, do amor próprio, né? Outros ficam presos no processo de Kundalini, por quê? Porque é manifestado as energias, porque somos feitos de energias, né? E essa é a ligação entre o 5º D e o 3º D. Então, nesse processo de Kundalini, que ambos, inclusive, sentem, né? Ambos os gêmeos, quando se conhecem, e inclusive é uma das características, né? E é um dos processos, muitos também ficam presos. Por quê? Porque no contexto de Kundalini, né? Por exemplo, na parte do sexo, na parte dos chakras, né, dos alinhamentos, da limpeza, então, da intuição, que não trabalha a intuição, né, não trabalha a ligação que tem, que é do amor incondicional, de coração para coração. Então, muita gente também não compreende muito esse processo, né? Inclusive, eu falei no outro vídeo, né, referente estas questões, né? Porque eu fiz várias perguntas, né? E o pessoal está perguntando, se interagindo, muito legal, inclusive me dá ideias para até a gente poder trabalhar, né, mais a fundo destas questões, principalmente da criança interna, né, que todos nós temos, né? Um dia vivemos, então é natural que se manifeste. O outro igual eu falei, da criança interna, né? E também do afastamento. Muita gente, no caso, fica muito no apego, né? Por quê? Porque não compreende o afastamento, como trabalhar orgulho e ego de ambos, né? Então, também não compreende os seus polos, né? Ficam presos também a essa questão não vou dar o braço a torcer, né? Não vou perdoar, né? Então aí se começa aí uma briga de titãs. Inclusive tem até um vídeo que eu falo dessa briga de titãs das chamas gêmeas, né? Que é o mal barato. Então, quer dizer que, assim, nessa ascensão que eu inclusive estou falando referente ao tema, o que a gente observa é que nós ficamos muitos presos, né, à problemática em si, né, às etapas em si, e não conseguimos nos ascender, não conseguimos avançar, né? Mas uma vez você avançando e você compreendendo todos esses patamares, compreendendo a conexão, você não faz mais esse retrocesso, você não vai mais ter 2 noites escuras da alma, não vai ter mais trabalhar 2 vezes a criança interna, que é a pirâmide demoníaca de Capman. Então, o que você vai fazer? Você já está aprimorado, então você já está sabendo o que você vai fazer, então você vai aproveitar e assim trabalhar em prol do amor incondicional, porque essas fórmulas, quando você vai somando elas, né, cada etapa que você vai passando, você vai compreendendo
o real motivo da conexão, né? Aí onde você vai trabalhar em prol do amor incondicional e você vai usar aí a sua criatividade, né? Para poder não só estar ajudando toda a humanidade que precisa, né, dessa cura, que precisa desse aprendizado, né? E precisa dessa comunhão, né? Porque é onde vem de lá das mônadas. Vá lá no canal, né, no descritivo, e vocês vão achar sobre as mônadas, que é muito interessante. Inclusive, quem está começando, conhecer o processo, né, a família das chamas gêmeas, aí compreende a jornada, né, qual o motivo que as chamas gêmeas vêm e qual a missão, né, que é muito legal, né. Então, já a conexão que está acoplada, né, o próprio universo, o barato, né, nesse processo todo, nessa parafernália de nós avançarmos, né, e trabalharmos em prol do amor incondicional, até para a nossa expansão, não só da nossa mente acoplada no terceiro D, e com a projeção para o quinto D. Então, o que acontece? Então, se a gente observar, igual hoje mesmo eu vi uma reportagem, né, falando sobre uma cápsula que vai ficar 3 dias em torno da Terra fazendo uma viagem espacial, né? Inclusive, eu até gostaria de ir, né? Mal barato. Então, é a mesma coisa, ele vai acoplar, mas ela não vai sair daqui da terceira, da Matrix, né? Ela vai ficar em órbita, mesma coisa a nossa conexão. Então, nós apenas acoplamos, né? Acoplamos na conexão de chamas gêmeas, né? Porque sempre existiu e sempre irá existir, é eterno, não tem como fugir, não tem como cortar a conexão, não tem, né? Então, então o que significa agora, o que acontece dentro desse acoplamento tudo, existe-se uma evolução de aprendizado, de pessoas capacitadas, de pessoas empoderadas, de pessoas que vão aí atuar em prol da humanidade, em prol dos 4 reinos, né? Está fazendo uns trabalhos maravilhosos, uns trabalhos assim espirituais lindos, né? Então, a todo momento, né, a gente não volta ao patamar que éramos, né? Falar, agora eu não consegui viver o amor incondicional, então eu vou viver só o condicional, né? A gente não vai voltar mais a ser aquelas pessoas, mudamos, né? Nós somos imutáveis, né? Isso que é mito, nós somos mutantes, né? Mutável é a lei, né? Então, não vivemos, né, nos mesmos processos repetitivos. Muito pelo contrário, tudo isso que nós passamos, inclusive, a gente adequa muito a sofrimento, né? Porque a gente tem uma autopiedade nossa. Mas quando a gente começa a observar que todo esse sofrimento é para nós evoluirmos, né? Então a gente sai desse patamar de sofrimento e passa a viver na questão da gratidão, né? Então, independente, né, do processo, né, evolutivo inerente, né, as coisas, elas estão acontecendo, né? Não tem, não fica estagnado. Estamos falando aqui nesse exato momento, né? E o universo está expandindo, né? Quem fica patinando, né? E quem fica contestando somos nós, né? O universo não. Ele já vive na plenitude, ele já vive no contexto, né, da totalidade, né? Então, o mais importante é entender o ciclo, né, que é efêmero, né, a questão inclusive da conexão, né? E que na realidade, se a gente observar, vem em forma de uma metáfora, né? Que é nada mais, nada menos que o amor incondicional, que pregam as peças na gente, né? Que a gente fala assim, nossa, e agora eu tô carregando um caminhão nas costas, né? Aí depois você vai ver que, na realidade, é a maior forma sublime de se amar. Aí você se acalma, né? É sublime. E por quê? Porque de história em história, porque a humanidade vive de história, né? Então vive de metáforas, né?
Então, a ascensão já está no processo, né, evolutivo. Inclusive, as próprias conexões já está nesse processo evolutivo, né? Não tem assim, já, inclusive, nesse processo evolutivo, tem chamas gêmeas que já vieram, já passaram por esses processos até em outras existências, vêm, amam incondicionalmente, né? Faz o seu trabalho do amor. Inclusive, a gente já deve ter encontrado esses casais, né? Quando a gente se conecta, a gente começa a lembrar, fala, nossa, eu tive vários amigos, né? Eu participei, inclusive ajudei, né? Pessoas que estavam sofrendo isso, isso e isso, e amavam incondicionalmente, né? E partem, né? Se fundem no universo. Aí só lá no quinto D que vão saber que viveram aqui, né? Todo um processo, uma dinâmica de chama gêmeas, né? Porque é só um termo, né? Amar incondicionalmente, sempre vamos amar. Pessoal, eu tinha no canal, sempre tinha um momento do canal, né? Agora eu vou voltar a falar sobre o momento do canal. E o momento do canal, inclusive eu quero que vocês me dê sugestões, né? De como eu vou fazer. Eu vou falar como eu vou fazer e vocês, através dos comentários, vocês vão me sinalizando como eu tenho que fazer, né? Então, eu estava observando, né, porque eu fico observando, né, vocês já prestaram atenção. E vocês também, né, observam, né, comentam, inclusive eu gosto. Nós estávamos observando, e nós estávamos observando sobre a sincronicidade do universo, referente, não vou falar até dos 4 reinos todos, né, mas a sincronidade na questão da dinâmica de chamas gêmeas, né? Que inclusive é muito legal, é uma metáfora, né? E igual, por exemplo, né? Dos números, né? Inclusive eu também recebi uma escrita, né? Falando para eu abordar mais esse assunto do sincronismo, inclusive numérico, né? É interessante, eu vou fazer eu já fiz vídeos sobre o sincronismo, mas não foi tão profundo, né? Assim, porque eu fiz só passei assim falando sobre, se você vê 111, assim, 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 acontece isso e isso, é referente a isso, é isso e isso, e só. Mas agora eu vou dar uma aprofundada, então eu vou pegar os números, não só os números, né? Eu vou pegar porque o universo ele tem uma forma de se comunicar com a gente, né? Então, ele vem através de números, né? E uma infinidade de formas, e ele vem através, como ele se manifesta, né, nós seres humanos, né? Os 4 reinos que a gente tem que viver em comunhão, então ele vem fazendo essa apresentação, né? Então ele mostra, e assim, eu vou não só mostrar a forma como o universo nos comunica, né? Eu também vou mostrar dentro as vertentes. Por quê? Porque por mais que não, tem aí uma separação das vertentes, inclusive dos conceitos, né? De religiões, de crenças, né? Então, e dentro de cada vertente, eu vou mostrar através dos símbolos, das formas, né? Referente às próprias crenças. Então, aí eu vou falar sobre os sinais que vêm através da profetização, né? Que muita gente fala, foi profetizado, tal, tal. Então, aí eu vou mostrar nesse ângulo, nessa forma. Gostaria que vocês fizessem seus comentários, né? Porque o canal ele é aberto para isso, para todos, né? Cada um na sua vertente, na espiritualidade, que cada um tem uma forma de canalizar as energias e chegar à fonte, né? Cada um tem os seus caminhos. E vocês vão me falar e eu vou desmistificar, né? E esse sincronismo através das próprias metáforas, né?
E no caso, através da profetização, né? Tem muitas religiões que trabalham com oráculos, entidades, né? Outras utilizam mestres para falar sobre as referentes até a própria conexão. Tem pessoas que assim, tem uma sensibilidade, tem até uma dificuldade de estar fazendo a junção da sua religião com a conexão. Então, inclusive até utiliza outros métodos, outras vertentes, para estar mais consciente sobre a conexão e até mesmo sobre os relacionamentos, do que propriamente usar aí a sua religião, né? Então, eu quero, inclusive, abranger isso, mas de uma forma assim light, né? Onde podemos estar aí desmistificando várias coisas. Então, tem um processo holístico também, inclusive tem um pessoal que faz um trabalho muito bonito, que é o pessoal que usam as cartas dos tarôs. Inclusive, eu quero, depois eu vou fazer vou usar os arquipéticos, né? Acho que é assim que se fala, os arquipéticos das próprias cartas, para a gente fazer as analogias dentro da conexão. Porque tem muito pessoal aí que são tarólogos, que trabalham com as energias, tudo, né? Mostram simbolicamente, né? Inclusive Yin e Yang, né? Mostram os arquipéticos, né? Através das cartas, né? Então, vou falar sobre isso também um pouco, né? Tem o xamanismo também, que tem pessoas que tomam aí substâncias para poder estar tendo essa comunicação, e é uma forma também de sincronismo, né? Para a gente poder estar se aperfeiçoando até nessa comunicação, né? Então eu vou precisar de ajuda de vocês, né? Para até me falar sobre como que vocês se conectaram com as suas chamas gêmeas e como vocês fazem também, tanto aqui no terceiro D, também como no quinto D, né? Por quê? Porque aí nós vamos abranger isto para a gente estar chegando assim num consenso, né? Até mesmo para ficar mais light, né? Ficar menos denso, né? E aí e por quê? Porque a fonte é igual eu falei, né? Inclusive nós vamos ver qual é o caminho, né, que estamos indo, né? E o caminho, o percalço das pedras, né, que estamos indo, né? De que forma estamos encarando esse sincronismo, né? Para poder estarmos aí atualizando até as nossas informações. Pessoal, desejo boa sorte a todos. Mais uma vez agradeço pela oportunidade da gente poder estar aí falando sobre as nossas dinâmicas, né? Temos aí um trabalho, igual eu coloquei agora, uma lição de casa aí assim, bem grande, bem abrangente, porque estamos todos aqui acoplados, igual eu disse, mas cada um com diferentes vertentes, né? E com várias dúvidas. E o canal ele existe para isso, né? Para todos ter essa liberdade de expressão, né? De nós podermos falarmos sobre os nossos sentimentos e sobre as nossas razões e como base do amor incondicional. Desejo boa sorte a todos, até o próximo vídeo.